Olá, olá. Esse é o Maker Zona Talk, um podcast sobre a cultura maker, educação e tudo mais que está por aí. A cada episódio, um pequeno bate-papo com fazedores, professores, educadores, artistas e outros fazedores mil. E hoje a gente vai ter a ilustre presença do professor Roque. Olá, professor. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que a pessoa estiver ouvindo, né? Boa tarde. Também estamos aqui com a professora Dani Lira. Dani, você quer apresentar o professor Roque mais uma vez? Né? Já é a segunda aparição Isso! dele. Segundo podcast do professor Roque para o Thomas Maker. Maravilha, maravilha. Obrigada, Dan. Então, o professor Roque, ele é o nosso grande mentor desde 2015, né, professor Roque, quando a gente estava aí aprendendo o que era o movimento fazer e implementando, né, o nosso espaço, o nosso ecossistema, a nossa plataforma. E desde então ele nos acompanha com muito carinho e muita devoção e amor pelo movimento do fazer democrático, aquele que alcança, né, makers em lugares diferentes e espaços diferentes. Roque, muito bem-vindo, muito obrigada por mais essa conversa. E eu vou deixar, Roque, você se apresentar, falar um pouquinho aí o que você faz na nossa lindíssima UNB. Bom, muito obrigado pelo convite. E a história um pouco é o seguinte: desde criança, depois adolescente, eu sou maker, né? Em várias épocas. E então me interessei muito quando houve a criação do Maker Space da Thomas Jefferson, né? Porque era um sonho antigo meu se realizando fisicamente em termos de criação do Maker Space. Então, eu sou professor há 28 anos da Universidade de Brasília, no Departamento de Administração, e minhas duas disciplinas mais constantes são Administração da Produção e Operações e Administração da Qualidade, em que nas duas eu passo essa ideia do Makerspace, Fab Lab, Hackerspace, né? E passando para os alunos essa filosofia de, de trabalho, de estudo, né? De processo cognitivo mais natural que sempre existiu na humanidade e que, de uma certa forma ou de outra, por metodologias de organização social do trabalho, a partir da Revolução Industrial, deteriorou-se no sentido de trabalho cooperativo, em grupo, participativo, né, que gera, inclusive, uma maior inovação, tá? Porque toda interação humana faz a síntese cumulativa, né? E a troca de ideias, o fazer, o não ficar só na teoria, colocar a mão na massa, né? Isso lá na época pré-taylorista, né? Nas corporações de artes e ofícios, principalmente da Idade Média, existiam naturalmente, né? E nós vamos encontrar também alguns produtos e serviços que continuam assim, como o sapateiro, o alfaiate, a costureira, né? Que fabricam de forma customizada, só que ainda não no modelo digital, mas a filosofia é a mesma do Makerspace. Fantástico. Lembrando, né, Dan, que o professor Roque foi um dos professores da UNB que vieram nos visitar, né, e trouxeram suas turmas, né, para experienciar aquele... Nós somos vizinhos, né, na verdade, da UNB, tivemos o prazer de ter aí o professor Roque e seus alunos em alguns momentos no Thomas Maker, antes da pandemia, né, professor? E conta para a gente como é que você fez esse ensino remoto desde 2020. A UNB continua fazendo ensino remoto, certo? Eu sei que você é especialista, na verdade, mestre em educação à distância. Eu queria saber um pouquinho como é que está aí o seu trabalho desde 2020 até hoje.
O interessante é que, em março do ano passado, quando ocorreu a pandemia, né, muitos anos antes, eu já tinha me especializado em EAD, e principalmente na área de tecnologia, né, como realizar com o mínimo possível, com a tecnologia possível, né, e não ficar esperando outras tecnologias para poder realizar. E eu já realizava dentro de sala de aula, porque eu também participei da implementação do Wi-Fi na UNB. E, na época, inclusive, desenvolvi um plugin para colocar comunicador instantâneo dentro do Moodle. Hoje, a versão do Moodle já tem isso, é tranquilo. Mas, na época, não tinha. Eu desenvolvi junto com o CPD da UNB, hoje a STI, né, Secretaria de Tecnologia da Informação, esse plugin, e sem querer querendo, um dia, dando aula, um sábado de manhã, um amigo meu de infância, maker também, desde a época de infância e adolescência, hoje é um industrial químico, nós sempre trocamos figurinhas, né? Por vários meios, de acordo com o desenvolvimento das tecnologias. Mas ele estava visitando a filha dele em Paris, na França, aquela casada com francês, professora na Sorbonne, e sem que eu estava com o laptop dentro de sala de aula, usando o Wi-Fi com a turma, e ele me chama, ele não sabia que eu estava dando aula, nem eu que sabia que ele estava em Paris. Mas foi aquela aula, sabe? Foi a aula inaugural, né? E a filha entrou no meio e deu aquela aula para os alunos. Que fantástico. Uhum. Caiu a geografia. E aí eu vim tentando, durante muitos anos, fazer isso, e nada, né? Quando acontece a pandemia, houve muita resistência a isso, e uma discussão muito interessante de que os resistentes falavam: ensino à distância não é remoto, remoto não é ensino à distância. E eu publiquei o seguinte, sem polemizar semanticamente o termo, se nós formos ao dicionário, né, e olharmos remoto, é igual à distância, né? A educação e o processo cognitivo é o mesmo, porque os seres humanos continuam os mesmos, sendo professores ou alunos, né? Então, não importa o meio, se é físico ou se é à distância, ou remoto, né? O processo de aprendizado tem que haver, claro, que algumas adequações, porque nós temos três tipos básicos de processo cognitivo, né? O ensino, que é dado principalmente para crianças, né? Porque a criança ainda não tem base, não tem ainda conhecimento para debater com o professor, está aprendendo, né, as linguagens. E então ele tem que se adaptar à escola, né? Sentar na carteira, ao horário, ao professor, e o professor ensinar, né? É uma via de mão única, né? Então, depois, quando vai crescendo, é que ele vai tendo mais bagagem de conteúdo para trocar ideias com o professor, né? Mas nós temos aí também a escola da aprendizagem, que o professor é que tem que se adequar aos alunos, né? Então, na escola Pestalozzi, crianças com deficiências e tal, eles não têm que se adaptar à escola, a escola é que tem que se adaptar a eles, né? Então, é processo de aprendizagem. Já agora, nos cursos superior, ou então para adolescentes, já tem mais bagagem, e no ensino médio e no ensino superior, é o processo de ensino-aprendizagem, né? Em que o professor coloca uma situação e o aluno pergunta, tira dúvidas, debate com o professor, porque ele estuda previamente também para aquele assunto, né?
igualzinho um makerspace, né? Lab, em que você previamente não tem uma definição, mas as coisas acontecem no espaço, seja ou presencial. E é um de conhecimento de todos. E como criar essa ambiência, professor, de ensino-aprendizagem na educação remota? O que você fez nas suas aulas para deixá-las, digamos, mais parecidas com o que acontece num Fab Lab ou no Makerspace? Porque tem duas modalidades do ensino remoto ou à distância, que é a mesma coisa para mim, né? Então, existe o ensino-aprendizagem stream, que é aquele conteúdo, como se diz, síncrono, né? Então, você tem um comunicador instantâneo e você comunica diretamente, né? Stream com os alunos ali, debate. Mas isso tem um tempo determinado, né? Próprios softwares para fazer isso tem um tempo determinado. E esse tempo não é só determinado pelo tempo de uso, é também determinado pela sobrecarga cognitiva, né? Sim. No ensino presencial, físico, o professor não tem uma visão de 180 graus da sala ao mesmo tempo. Uma hora ele está olhando para uma turma de alunos, outra hora para outra hora para outra. E os alunos também estão visualizando o quê? O quadro, né? O slide, se for o caso, ou o professor, né? Eles não ficam também com uma visão de 180 graus, né? Já no computador, não. A tela apresenta a imagem de todos ali, né? E todos vendo o professor e o slide projetado na tela. Isso é que a psicologia educacional já provou em laboratório que gera sobrecarga cognitiva. Então, isso cansa muito. Por isso que, à parte, você tem que ter a aula assíncrona, né? Tem que ter uma plataforma onde você deposita em batch, né, o conteúdo daquela aula que você deu em stream, né, em síncrono, né, para os alunos. Cada pessoa tem seu tempo, o anytime, né, e não em real time, anytime para poder concentrar-se e absorver o conteúdo, né? Então, você vai colocar slides, vai colocar vídeos, vai colocar textos, né? Para que o aluno, no seu tempo, possa absorver. Seus projetos, né, professor? As suas propostas de investigação e tudo mais, né? Para durante o real time, o síncrono, ser um encontro, uma celebração, né? Não, isso sempre aconteceu na humanidade. O que muda são os meios, né? E aí, essa é a minha pergunta, porque eu sei que o senhor é grande estudioso, trabalha com educação à distância há muitos anos, é fã de tecnologia, gosta muito da filosofia de espaços do fazer. Então, assim, quais são as lições, professor, do passado, né, em termos de processamento e distribuição assíncrona, que a gente pode trazer para essa nossa nova realidade, digamos, da educação? Quando eu era adolescente, eu e os amigos íamos muito, uma vez por mês, na banca de revista, né? Juntávamos a mesada que nós tínhamos e comprávamos a revista Mecânica Popular ou Eletrônica Popular ou a revista Antena, né? E existiam também os cursos por correspondência de eletrônica, né? Instituto Monitor, Instituto Universal Brasileiro e vários outros, né? Então,
que te mandava pelo correio apostilas e alguns livretos e uma caixinha com kit de peças para você montar rádio ou então um aparelho de TV, né? Então, nós vivíamos assim, lendo, discutindo, encontrávamos Isso que eu fisicamente ia os perguntar. colegas. E como é que você fazia, como se fazia a socialização, né? Como que um ajudava o outro nessa construção? Sim, era uma vez por semana, mais ou menos, normalmente no sábado, né? Encontrávamos em algum lugar para poder trocarmos ideia e cada um levar sua caixinha, levasse o que tinha descoberto, né? Para trocar ideias, né? Hoje você só faz isso por meio eletrônico, mas é a mesma coisa, né? Mesma filosofia. Mesma coisa, né? Ótimo, ótimo. Então, sobra até mais tempo, sabe para quê? Para socialização física, emocional, física, de encontro entre amigos, Uhum. né? Então, Apesar de que a gente tem Tá. sentido bastante falta dessa parte, né? Lá no Maker mesmo, era uma das partes boas de trabalhar lá era justamente se juntar para fazer acontecer Uhum. esses Uhum. pequenos projetos. Mas em breve, Uhum. professor, em breve. Uhum. Retomemos. sim, É. isso. E isso para essa parte social, né? Exato. E Mas nem todo mundo, porque aí se restringe muito, né? Claro. uhum. Mas nem todo mundo pode sempre ir a um makerspace, ou uma Fab Lab, ou um hackspace, né? Então, logo que estava essa onda acontecendo no mundo, alguns anos atrás, uma vez um hackerspace se não me engano, dos países nórdicos ali, me chamou para, de manhã, à noite, estar lá no hackerspace, nos países nórdicos, né? E eu até disse o seguinte, porque eu trocava muita informação, né? Parece que ele esqueceu que eu estava no Brasil, não sei por quê. E eu falei, nem que se eu tivesse um jatinho particular, dava tempo, né, de chegar aí. Então, hoje em dia, e com base nisso, eu criei o maior makerspace virtual do mundo, né? E para poder proporcionar às pessoas virtual makerspace and hands-on at home, né? Uhum. Virtual, onde as pessoas trocam ideias, se encontram virtualmente e vão realizar em casa, pôr a mão na massa em casa, né? Juntos, né? Se não dá para ser fisicamente por questões geográficos ou pandêmicos, mas estão juntos, real time, intermediados pela internet. Né? Então, tem 459 mil membros atualmente Fantástico. do Qual é mundo. o endereço para quem estiver ouvindo? Poder procurar e entrar? Faça você mesmo. Vou passar o link depois no Facebook, tá? Faça você mesmo. Do it yourself. Virtual makerspace. Hands-on at home. Hands-on at home. Mas é Ótimo, um ótimo. site? Como é que funciona? No Facebook, É um no grupo do Facebook. Facebook muito legal. Eu, por exemplo, no final de semana, eu moro aqui no Cerrado, né? E estava com a questão de muitas folhas, comprei uma máquina, tirei as folhas, mas a máquina não estava funcionando muito bem, precisava de ajuda para saber como que eu fazia o processamento dessas folhas, né? Então, você entra lá, bota o seu vídeo, faz sua pergunta, e fiquei muito surpresa que no final do dia já tinha 12 respostas diferentes e possibilidades e caminhos, né? Com pessoas que eu nem sabia que existia, né? No começo do dia.
Então, é bem interessante, né? Bem dinâmico, né? O grupo e bastante ativo. Fantástico, professor, fantástico. Esses manuais... Sim, e a metodologia que nós usamos, sempre usamos, é a metodologia ativa colaborativa. Uhum. Né? O aluno também, o maker, é protagonista, todos são protagonistas. Uhum. Vamos verificar sobre modelo organizacional, né? É o modelo organizacional de rede distribuída e não rede hierarquizada, como a maioria das organizações são, que tem gerente, tem chefe, tem coisa, né? E que eu, às vezes, até brinco, chamo isso de estrutura canina, né? Cheio de au-au, né? Memorando ao chefe e tal, para mim poder conversar com o outro meu colega, que é de outro departamento, de outro assunto, e não posso hierarquicamente trocar ideias com ele. No Makerspace, ou na oficina de arte e ofício, ou na metodologia ativa, colaborativa, participativa, né? Em que o aluno também é protagonista, não, todos conversam entre si. É processo de ensino-aprendizagem, né? Trocam ideia. Ótimo. Então, essa lição do passado, dos manuais, lá nas bancas de revistas, as pessoas compram, poderia ser, digamos assim, uma inspiração para uma educação, um professor que tivesse tanto o real time, né, o síncrono, como o assíncrono casado, né, para beneficiar todos os modelos cognitivos. Fantástico, professor. E usando os meios adequados existentes hoje, Sim. né? Porque nós precisamos esperar o 5G ser instalado no Brasil, que talvez em 2030, né? Então, os alunos que não, as pessoas, seres humanos que não têm ainda tecnologia como nós temos, né? Então, tem 500 megabits de internet, né? Tem um computador com 3,8 gigahertz de velocidade e tudo mais. Mas e as outras pessoas, como ficam, né? Você está me dando um gancho ótimo aí para a minha pergunta, né? Se a gente olha agora para os meios atuais, né, de processamento e disponibilização, né, de conteúdos para alunos com baixa conexão ou poucos dados, quais são, assim, professor, digamos, as dicas para os professores que enfrentam essa dificuldade de distribuição de material? Hoje em dia nós temos o 2G e 3G, tem mais celular no Brasil do que gente, né? Então, não se pode ficar usando a aula síncrona por muito tempo, né? E o celular, tem certas plataformas de educação à distância, e tem mobile atualmente, né? Então, você tem que usá-las apenas para que o aluno, de forma bem simples, baixe o conteúdo daquele dia necessário, né? E a outra coisa que eu digo também, sim, as ondas hertzianas continuam as mesmas desde sempre no mesmo lugar, né? Então, é fantástico o rádio, o áudio, né? Então, o áudio é um dos meios mais fantásticos de gerar o pensamento, a emoção e a imaginação. Antigamente existia as radionovelas, né, em que a pessoa viajava na imaginação ao ouvir, né, aquela história, né? E desde sempre, milhares de anos, as religiões fazem isso, várias, com seu material assíncrono, que são suas Bíblias, né? São a emoção dos pais
passando aquele conhecimento, muitas vezes pais que não sabem ler nem escrever, mas passando de forma oral as histórias, né? E levando ao pensamento da criança, ao pensamento, à emoção e à imaginação. Isso existiu desde sempre na humanidade. Lembrei agora, professor, de um estudo que muitos adolescentes, é uma queixa de muitos professores, né? Que os adolescentes, principalmente, eles não gostam de abrir as câmeras, né? Por diversos motivos, né? Às vezes estão com uma situação que não querem se expor, ou a questão de se enxergar, de se olhar na câmera também, às vezes pode ser muito, né, muito desconfortável. E esse estudo, ele mostra que a emoção, né, você sente muito mais pela voz do que a voz e câmera juntos, quando você está com todas essas questões de autoimagem e tudo mais. Então, conversa muito bem com o que o senhor está falando. O sentido da audição é o primeiro a despertar na criança quando nasce e o último a morrer. Então, tem relatos de pessoas que ficaram anos em coma, sem falar, sem enxergar, sem se movimentar, mas quando voltavam do coma, sempre diziam: eu escutava tudo que estava na sala da UTI. Então, é um sentido fantástico, né? E o auricular, né? Então, eu posso entender, professor, que você é um fã de podcasts? Acho É a fantástico. atualização dessas tecnologias, né, que você falou. É o do rádio, inclusive audiolivro também, né, que é uma coisa que eu mesmo tinha muita resistência, e com a quarentena e tudo mais eu comecei a escutar, até para não depender só da hora da quietude para ler. Mas eu tô lavando louça, eu tô cuidando da casa, eu consigo ouvir um audiolivro. E a imaginação flui, né? Entendeu? Então, é fantástico um processo de ensino-aprendizagem. Isso há milênios acontece isso com o ser humano, né? Então, acho que tem que ser resgatado por aí, porque áudio consome menos banda, né? Então 2G ou 3G tem mais no Brasil do que gente, né? Celular com isso. E não precisa ficar esperando, então tem que adaptar o material e produzir para ocupar o tempo das crianças, dos adolescentes, dos adultos também, com coisas agradáveis. Eu sei, professor, que você sempre tem uma dica muito interessante de tecnologia. Então, se algum professor que está nos escutando agora quiser criar um podcast que vai atingir aí tanto os alunos com mais acesso, quanto os alunos com menos acesso, que ferramenta ou que dica preciosa aí você daria? O Anchor, né? O aplicativo Anchor, né? Porque ele é completo e não só grava, mas também comunica e edita, né? Edita e coloca, publica também, né? Automaticamente. Então, ser bem objetivo e criar essa sinergia da comunicação auditiva com os alunos e com um apoio assíncrono, né? Seja enviando apostilas, livros, né? Monteiro Lobato fazia isso, né? No Brasil, né? Nós tivemos a época de paralisia infantil nos Estados Unidos, na década de 50, em que houve uma mobilização e todos os dias tinha um horário em que os professores, né, da Secretaria de Estado da Educação dos Estados Unidos transmitia conteúdo, né? E no Brasil também tinha o projeto Minerva, né, pela rádio. Então, fantástico, ensino médio, né, que mandava os fascículos
e a pessoa abrir o fascículo, ensinar matemática, física, biologia, tudo, mas muito bom. Quem quiser, é só ir no YouTube e colocar lá Projeto Minerva. Tem vários exemplos, né? Fantásticos, né? E resolve muito bem. Então, só dá esse apoio, né? Transmissão via rádio, via podcast, para celular, né? Para áudio. E, E junto com um aporte de material para o assíncrono, que pode ser tanto no Google Classroom, quanto através de apostilas, ou umas caixinhas. Muito legal, professor. Muito obrigada por toda essa aula e essa retrospectiva, e buscando aí, né, no passado e na história, né, até da humanidade, algumas opções para a gente ressignificar a educação com o tempero da educação maker, né? Fantástica a sua presença aqui, sempre um prazer enorme aprender com o senhor. E é isso, gostaria de saber se o senhor quer completar alguma coisa. não, eu queria agradecer, né? E dizer o seguinte: façamos agora, usando outros meios, a mesma coisa para oportunizar o conhecimento, a educação, a difusão do conhecimento, né? Para pessoas que não têm acesso a tecnologias mais avançadas. Então, temos hoje possibilidade de realizar isso, não focando tanto em comunicação síncrona, né? Porque ela deve ser apenas um start para o debate, para aprofundamento, para a concentração no assíncrono, né? No material. Então, complemento, um tira dúvidas, né? Então, eu acho que nós temos que praticar hoje e voltarmos para poder realizar essa questão hoje em dia também com o que temos, né? Isso tanto no modelo físico, né, professor, quanto Sim, no modelo digital, né? remoto, né? Exatamente. Muito obrigada, professor, sempre um prazer enorme, e em breve nós vamos arrumar outro motivo para bater um papo legal à tarde, fazer um outro podcast que eu sei que o senhor tanto adora. Ótimo. Obrigado. De nada. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Queria agradecer aqui a presença do professor Roque, que deu um pouquinho do tempo dele para falar dessa importância, né, do ensino assíncrono no remoto. E um agradecimento também à nossa equipe do Thomas Maker, da Casa Thomas Jefferson. O Maker Zona Talk é produzido pela equipe do Thomas Maker. Episódios quinzenais, agora de volta. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, no Anchor, como o professor falou. Lá a gente agrega elas, mas também estamos no Spotify, no YouTube também com vídeo para ver os nossos rostinhos bonitos. E a gente se vê no próximo bate-papo. Enquanto isso, você pode seguir o Thomas Maker nas redes sociais também, Facebook, no Instagram, principalmente. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Grande abraço. Tchau.